Oi pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas pela nossa BCC Television. Programa e empresa sempre tem o firme propósito de levar até vocês um bom programa, com bom conteúdo honesto, principalmente um grau de cultura alto que normalmente a gente não se vê por aí. Acreditem, estamos conseguindo isso ao longo desses nossos 10 anos. Eu quero, antes de passar para o nosso amigo Heitor de Moraes, publicitário, um sujeito de alto costado, que tem uma obra sensacional, extensa, porém sensacional. Eu quero agradecer novamente ao trabalho da equipe técnica, Luciana, Betânia, Márcio, que, como eu falo sempre, sem eles nós não penetraríamos aí nas ferramentas midiáticas que vocês dispõem. Agradeço também, com muito orgulho, Maria Estela Guedes, que a partir do seu site www.com, situado em Lisboa, nos insere, nos abre as portas do mundo lusófono e que nos dá uma audiência muito grande, mas que, acima de tudo, gabaritada, com muito ardor, eu agradeço e prometo não decepcionar vocês. E agradecer também ao Luiz Carlos, por que não? Que te editou, afinal de contas, cometeu essa responsabilidade. Pode ser, é verdade. Não, o Luiz Carlos, da Editora dos Frades, está fazendo um trabalho fantástico. As edições dele são muito boas. Meu caro, você é publicitário, atuou nas principais agências do país, agora residente de maneira invejável no Balneário Camboriú. Trouxe ao mundo, pela editora, como eu já falei, uma sinfonia para Cézanne. O título é absolutamente gostoso e nos nos remonta ao século XIX. Não, é mais ou menos. 19 para isso. Né? Mais ou menos. É, por aí. O lançamento será amanhã, dia 20. Não, dia 20. Dia 20, amanhã é dia 20. E que local? Você tem um local aqui em São Paulo? No Shopping Butantã, na Shopping... livraria Cia dos Livros. Cia dos Livros, Butantã. Shopping Butantã. Então, dia 20, amanhã, portanto, Shopping Butantã, Companhia dos Livros. Companhia dos Livros. Que eu espero que tenha muito sucesso, que merece. Obrigado. Obrigado pelo convite também, Ralph. O Heitor veio especialmente de Camboriú para o programa, vai ficar até o dia 20, provavelmente. Fico até o dia 20, até um pouco mais até. Eu espero que o Luiz seja um bom Cicerone para você. Ele não tem tempo. Carrega a gente nas costas, é dureza. Escuta, me fala uma coisa, vamos entrar direto no teu livro? Não. Porque senão a gente acaba perdendo aqui. O livro é efetivamente uma homenagem ao Paul Cézanne? Não tem nada a ver com o Paul de Cézanne. O nome, por incrível que pareça, eu não conheço ninguém que se chame Cézanne. O nome apareceu, veio. Ah, não tem nada a ver com o pintor? Hein? Não tem nada a ver com o pintor? Não tem nada a ver com o pintor. Que sacanagem! O nome surgiu. Eu acho que o nome do pintor leva um acento, né? Paul de Cézanne, se eu não me engano. Eu não te garanto. E você sabe que quando eu li Cézanne, imediatamente me veio o nome do pintor. Quer dizer, Cézanne é um personagem. O nome é um personagem. O nome eu achei assim, quando veio. É o protagonista. É o protagonista. Quando veio, o nome veio, sabe? Eu achei espetacular. Não li em lugar nenhum. Não conheço ninguém que se chame Cézanne. Que estranho, né? Você sabe que é uma coisa que eu sempre pergunto para as pessoas, o método de criação do nome dos personagens. E você? Não. Simplesmente não tem método. Veio. Não tem um método. Ele nasce, sabe? Ele cai. Inclusive dos outros personagens, tudo. Às vezes, muito raramente, no livro eu tenho uma passagem, eu pego um ou outro nome de conhecidos. Nesse caso, eu peguei, tem um personagem, uma terceira parte já no final, que se chama Ted, é o nome do meu irmão. Também não sei por que veio. Aí é a convivência. É, né? caiu. Pode ter sido. Aí é a convivência. Pode ter sido. Bom, mas afinal, então,
O teu livro tem Tem 700 páginas. 670 páginas. 700, 670, vai. É o primeiro livro teu? É o primeiro. É o primeiro que eu comecei em 1980. Nossa. Aí, É uma maturação e tanto, hein? mas eu tive um período, por causa da publicidade também, que faltou tempo, faltou inspiração, quem sabe. E lá pelo ano 2000, quando eu mudei para Balneário Camboriú, eu achei que a história caberia assim uma segunda e uma terceira parte. Porque, eu vou te contar um negócio interessante. O livro é sobre um pianista famoso, que logo depois da Segunda Guerra Mundial, ele começou a fazer turnês pela Europa. Aprendeu no Conservatório de Frankfurt, Conservatório Rock Conservatory, se eu não me engano o nome. E ele começou a fazer turnês pela Europa. Bom, eu gosto de música clássica desde criança. Meu pai ouvia muita música clássica, eu vivi o meu tempo de criança, um pouco de adolescente, ouvindo música clássica. Poxa, que bom. E eu comprei, lá por 1980, por aí, um disco de um pianista chamado Vladimir Ashkenazy. Ele é russo e fantástico. Hoje é fantástico o Vladimir. Aí veio a inspiração. Vou escrever, eu tenho vontade de escrever sobre um pianista. E a história veio. Fluiu. Em 2000, eu pensei em mexer na história, fazer uma segunda parte, mas como vou fazer uma segunda parte? E o pianista, ele podia se tornar maestro, estudar para ser maestro, porque ele passa uma carreira de sucesso, envelhece e ele vai estudar para ser maestro. Aí, pensando ainda nisso, não veio nada, veio só essa ideia. Eu leio num jornal que o Vladimir Ashkenazy tinha sido maestro, tinha estudado e ia reger as primeiras... Acompanhou a tua ideia. Aí eu disse, mas não é possível, coincidiu. Eu vou... E aí veio a segunda parte, sabe, da história. Bom, aí lá no Balneário Camboriú é uma maravilha, eu moro pertinho de Balneário Camboriú. Não precisa humilhar. Não precisa. Então só te digo, é numa praia deliciosa, é a melhor praia que tem lá. Ai, meu Deus do céu, acabou o programa. E aí, dessa segunda parte, nasceu a segunda parte. E como existe um segredo, um mistério na história toda, coube uma terceira parte, entrava uma terceira para desvendar esse mistério. E aí a história que começa lá por 1945, por aí, acaba atravessando o século e vai para o ano 2000. Porque daí já é para desvendar esse mistério. O livro se passa na Europa, primeiro na Alemanha, porque ele estudou na Alemanha e fazia turnês mais por lá na Alemanha. Ele estudou na Alemanha porque era alemão? Porque ele era alemão. E se passa na Europa e quando ele vai fazer uma turnê na França, ele está em Paris e vai fazer uma turnê na França, em Calais, ele conhece a Cézanne. E a Cézanne é o grande amor dele. Aí eu não posso contar mais, porque daí tem os acontecimentos todos. Não, você acabou de dizer que Cézanne é uma mulher e não é um homem. Não, Cézanne é uma moça de uma beleza extraordinária, que conquistou o pianista. Ele tinha, digamos, como eu cito no livro, o crítico dizia assim, ele tem as mulheres na palma das mãos por causa do teclado. Sim, claro. E conquistava com o sorriso. Bem, quase perfeito, cara. E ele se apaixona pela Cézanne, não quer saber de mais ninguém, e a Cézanne acaba se apaixonando por ele porque ela ouvia as músicas dele. Bom, vem a segunda parte, aparece a Natália. A Natália acaba sendo uma violinista, talvez mais famosa até que ele, por causa da época.
porque na passagem da história, ela chega no tempo já quando a mídia já era mais, a guerra já tinha terminado e tal, e a mídia já era mais intensa, né? Ela vai estudar em Viena, em Genebra, e é uma violinista, é uma virtuosa violinista que encanta o mundo com o violino dela. Eles, evidente que tem toda essa vida que é a vida deles, que é o mistério do livro. E como existe, então, esse segredo para ser contado, nasceu a terceira parte. A terceira parte daí se passa na França, em Calais. E aí a primeira dançou? Não, aí acontece o seguinte, aí acontece o seguinte, tem um personagem que aparece na primeira, tanto o pianista que chama William Brockman, como a Cézanne, eles são citados em quase toda a história por serem os personagens principais, né? E depois, lá no ano 2000, eu não vou contar mais, mas eles também são citados. E existe um personagem na primeira história, logo no começo, que ela não tem assim muita participação, aparece muito pouco, mas que ela vai influenciar na última sobre a descoberta do mistério, do segredo. Ela volta. A Natália tem um namorado, um garotinho, que fica velho, e que o pai dele tem, assim, histórias fantásticas da Natália. Então, o que acontece? Tudo isso aparece na terceira, são personagens que atravessam a história. Se cruzando. E vão se cruzar lá no final. E a terceira, o segredo, duvido que Mas é um final bombástico ou não? Não, não chega a ser bombástico. O segredo é um segredo, não é muito fácil de descobrir, ele é meio raro. Meio cabreiro. O que acontece é o seguinte, Ralph, o que eu pretendo, a minha intenção, que eu só vi isso depois, é uma tentativa de resgatar, vamos dizer, o gosto pela música clássica, certo? Uma coisa muito difícil, porque hoje a transformação do mundo teve transformação na arte, na música, nos romances, nos livros, em tudo, né? E hoje samba, um bom samba hoje não faz mais sucesso, para não ir muito longe, porque não existe mais. Não existe mais. Me diga um bom samba recente. Agora, não existe mais. E o que você acha que predomina hoje? Hoje predomina essa música que chamam de moderna, de sei lá o que é. Eu não consigo nem acompanhar. Eu não consigo nem acompanhar. Eu vou te confessar que também não. Porém, eu acho que o teu processo de difundir a música clássica, eu acho que é um processo histórico, de guerreiro. Porém, eu acredito que, como todas as situações, seja na arte escrita, na arte cantada, em suma, toda manifestação de arte, sofre sempre uma evolução. Ou seja, ela não fica parada. Se você hoje tivesse a possibilidade de, por exemplo, OSESP, aqui em São Paulo, que é um lugar maravilhoso. E sempre que você senta numa daquelas cadeiras, você sai para cima. Se houvesse uma OSESP em cada esquina, por exemplo, você acha que isso seria legal ou seria banalizar a música clássica? Primeiro, seria muito difícil, né? Sim, claro que é difícil. Acho que é impossível. Ela já é chamada música clássica e não é uma música popular, então ela não seria popular, não haveria... Não tem essa possibilidade. Teatro, não, jamais. Agora, o que eu acho gozado, acho estranho, é que se tiver amanhã... Bom, aconteceu em fevereiro. Em fevereiro eu estive aqui em São Paulo e vi no jornal que a Orquestra Sinfônica de Israel, dirigida pelo famosíssimo Zubin Mehta, se não me engano, Zubin Mehta, ia se apresentar aqui. Peguei o jornal, era no dia seguinte, passei a mão no telefone, eu quero comprar ingresso. Bom,
Eu não sei por que eles anunciaram, porque esse concerto já tinha sido anunciado 2 meses atrás, em dezembro, se não me engano, novembro, e em 2 dias acabaram os ingressos. Então você veja. Não vai longe. Heitor, às vezes, não sei se estão fazendo mais agora, mas há num determinado espaço, no Parque do Ibirapuera, não me lembro agora o espaço qual é um espaço aberto, onde algumas orquestras sinfônicas se apresentam. Enche. Enche, você não tem onde sentar. Enche. Agora, eu não sei se enche, desculpe, só para terminar. Não. Eu não sei se enche, lota, se é pela curiosidade ou pelo amor à arte, pela vontade de ouvir, e muitas pessoas não têm acesso financeiramente a esse assunto. Você vai no OSESP, eu às vezes vou, está sempre cheio, está sempre lotado. O estacionamento fica que você não consegue entrar. É um fenômeno interessante esse, porque espaço, ele é limitado. É um nicho de mercado, pequeno, por sinal, muito, muito, muito pequeno. Mas você vai, por exemplo, na Livraria Cultura aqui em São Paulo, tem não chama de discoteca, não sei, um lugar onde tem CDs e tal. O que tem de música? Tem corredores só de música clássica. Música clássica. Então, E vende. Eu imagino que sim. Não vende assim. Que os caras são do ramo para eles exporem não é assim uma venda extraordinária, como é uma música popular, como é uma música de hoje que talvez. Claro. Mas agora eu te pergunto, a música de hoje fica? Eu penso que não. Ela Não vai fica. evoluir ou sucumbir a alguma outra coisa. Ela sucumbe. E a clássica jamais. Porque é uma por ser música. clássica. Porque é uma coisa boa. Assim como, por exemplo, você vê um fenômeno de cantor, Tony Bennett. Ele é consumido pela juventude hoje. Mas ainda é. Não só nos Estados Unidos, no mundo todo. O próprio saudoso Frank Sinatra. O Frank, Nat King Cole, por exemplo. Pô, Então, eu acho estranho aqui não ser muito vendável os discos da Barbra Streisand, que eu acho uma cantora sensacional. Será? Pô, eu não acompanho Não tem muito, não vende muito aqui, tanto que ela nem tem programação para vir ao Brasil. Não sei porquê, é a melhor cantora americana que existe hoje. Eu também gosto muito dela, eu acho legal. E aí, por outro lado, voltando à história... Por favor. Essa intenção de mexer com a música clássica, de resgatar a música clássica. Acho que a gente pode falar resgatar. Por sinal, né? deixa eu te contar uma coisa que não sei se o Luiz gosta, quer que conte. Pô, ele não está aqui mesmo? Na contracapa da primeira capa do livro, não é na contracapa primeira final, orelha, na primeira orelha, vem um CD com as músicas citadas no romance. Mas é claro que tem que falar isso. Quantas são? 33 músicas citadas. São citadas mais, mas as principais... Dá uma paradinha. Qual, por exemplo, que você gosta? Vamos chamar de tema. Perfeito. O tema... Track sound. O tema é o concerto número 1 de Tchaikovsky para piano. Porque Deixa eu fazer cara de entendido. Que boa. É mesmo. Porque ele, na época, ele é considerado, pela crítica, o melhor intérprete do concerto número 1 de Tchaikovsky para piano. Depois, quando ele passa a ser maestro, eu tenho as músicas também orquestradas, quando ele estaria regendo. E a Natália, a violinista, executa o concerto para violino de Tchaikovsky, que é uma maravilha. E está no CDzinho? Está no CD, os dois estão no CD inteiro. Você acha que o Luiz ia ser louco de não deixar você falar? Eu trouxe o CD, vou dar um para você. Está brincando! Nossa Senhora! E aí tem as músicas que acompanham o CD, que estão no CD, as 33, elas são... Isso eu fiz... Eu acho que porque eu gosto muito de música clássica. Eu fiz com que elas casassem com o momento do livro. Com o momento. Vou te dar um exemplo. Depois que o pianista William conhece a Cezanne, se apaixona, eles estão tudo bem e tal, já estão até de casamento marcado, coisa assim, ele tem que fazer uma turnê. E essa turnê ele escolhe umas músicas do Mozart,
que o Mozart escreveu no melhor momento da vida dele, no momento em que o Mozart se achava mais feliz. Então, o Williams teve que escolher essas músicas porque era um momento que ele se achava mais feliz. Casava perfeitamente. Tem 2 amantes na história que vão ver o Williams tocar num concerto, e ele toca na Sinfonia Improviso, a Fantasia Improviso de Chopin, que fala muito sobre amantes, sabe? Tem uma outra que fala sobre... agora me foge a memória, mas... Pergunta para mim que eu conheço tudo. Conhece? Mas fala sobre o envolvimento deles, entende? Então, as músicas, essas 33, elas casam muito. E tem mais uma, que eu digo assim, eu já disse, essa, se mulher estiver lendo e se estiver ouvindo o disco, ela vai chegar nessa parte e se casar com... O disco tem 5 horas de duração. Isso que eu ia te perguntar, você está falando um negócio, desculpa te interromper, que veio isso agora. Quer dizer, a pessoa pode, literalmente... pode ler. Ler e ouvir? Pode, o disco tem 5 horas de duração. Não, que é isso, gente? Então, se ela estiver ouvindo, eu duvido que a mulher não chore. Não chore não de tristeza, de emoção. Entendi. Porque é na hora... Sensibiliza. É na hora que a Natália, ela conhece um tenor italiano. Um tenor famosíssimo e conquistador. Mas não consegue conquistar a Natália. Então, eles estão num restaurante, numa boate, uma coisa assim, e tem um camarada tocando piano. Aí o que ele faz? Ele vai lá, fala com o pianista e canta para ela La noche en que me quieres, cara mia, e Nuestro Concerto. São músicas assim fantásticas, eu não sei se... Cair em 4. A mulher não tem escape, né? Não tem como escapar. Você está parecendo o mesmo da Globo, hein, meu? Só tem sacanagem? Não tem. Aí tem mais uma coisa. Então, como eu estava dizendo para você, além da música, de tentar trazer esse bom gosto pela música, eu acredito que no romance exista aquela paixão verdadeira. Porque se você notar, eu vou te dizer um negócio, não sei se você vai concordar comigo. Antigamente, não muito antigamente, mas a medida do amor era dada pela capacidade de renúncia das pessoas, entende? E hoje não é mais. Hoje é dada, a medida do amor hoje é dada por qualquer outra coisa que não vamos nem falar. Mas ela é dada pela capacidade de renúncia. A pessoa precisa renunciar a alguma coisa para provar que sente o amor pela outra. Será que ao invés de renunciar, não seria uma palavra mais... Porque a renúncia implica em despersonalizar. Meu modo de ver, desculpe. Eu talvez usasse o termo tipo adequar. Porque não sei. Quando você adequa, você não renuncia. Pode ser, mas... Por exemplo, um exemplo, indo na esteira do teu pensamento, se é que eu captei direito, que pode ser verdadeiro. O sujeito casa e gosta de assistir futebol no estádio. Então ele vai 4 vezes por semana, ele vai assistir o futebol. Aí a mulher, tudo bem, eu não vou 4, eu vou 2. Ele não renuncia, mas adequa. Mas não é válido isso? Não é válido. Sabe por quê? Porque o fato de ele ir ao futebol e vai renunciar 2 vezes... Ele continua sendo ele mesmo e tendo a mesma mulher. Mas não tem importância. Entende? Quantas vezes as pessoas brigam, digamos, discutem por um negócio banal, sem importância, que não vai levar a nada. No fato, eu falei renúncia, porque na história, a paixão de 2 pessoas, uma delas precisa renunciar a um negócio muito forte. Eu não posso contar, porque daí eu vou revelar o segredo. Mas faz parte do âmago da história. Faz parte da história. Essa renúncia é muito forte, da parte de 2 pessoas. Entende? Se você ler esse pedaço, você vai achar que realmente, olha, ao ponto que eles chegaram. Agora, é um negócio forte, não é porque ele...
Ah, eu não vou tocar isso aqui porque você não gosta. Não, não é. É um negócio muito forte. É uma ação muito forte que prova o amor, efetivamente. O amor, a verdadeira paixão. Você sabe que uma vez eu assisti um filme finlandês, que o sujeito se envolve com uma moça e rapidamente querem ficar juntos e tal, e um dia ele a segue porque ele não sabia onde ela trabalhava. Em resumo, a mulher era gari. Trabalhava numa empresa que coletava lixo e depois ela selecionava o lixo e tal, para negócio ambiental e tal. E um dia ela ficou doente e ia perder o emprego. O que o cara fez? Pediu licença do seu emprego e foi substituir a mulher. Eu achei isso lindo, fantástico, maravilhoso, porque ele renunciou à sua vida para assumir a vida dela. Pô, maior demonstração que essa, eu nunca vi. É uma prova. Isso vai de encontro ao que você fala. Essa é uma prova, é uma medida, eu chamo de medida, é uma medida de amor. Como é que você vai medir o amor? Não mede. Não tem parâmetro. Então você tem que medir através de ações. Pelas ações, exato. Essa é uma ação que mede o amor dele por ela. É muito discutível, né? Isso é papo para... Vai longe, nós vamos longe, se for, vai longe. Isso é papo. E aí tem uma outra novidade, que eu acho que daí talvez o Luiz até tenha se empolgado. Eu achei que ele ficou mais entusiasmado que eu até. Com certeza, se mal conheço um dia eu cheguei para ele e disse assim, Luiz, essa história se passa na Alemanha, eu cito o conservatório, alguns detalhes. Quando ele vai se apresentar num teatro, ele vai se apresentar, por exemplo, no Teatro Ópera Metropolitana lá de Paris. Sim, você contextualiza, claro, lógico. Eu cito alguns detalhes. Ele vai se apresentar, por exemplo, no teatro, aí é a violinista, vai se apresentar no Teatro Dona Maria II, em Lisboa. E eu cito que o teatro pegou fogo, uma ocasião. Ele foi reinaugurado em 1968, sabe? Então, essas coisas assim sobre os locais... Sim, você coloca o leitor lá dentro. Lá dentro. E eu perguntei para ele, Luiz, não seria interessante esse livro ser traduzido, ser vendido na Alemanha? Eu não sei se você vai conseguir. Não sei como é que funciona o meio, né? Ele disse, mas eu tenho um distribuidor em Portugal, em Lisboa. Achou fantástica a ideia. Sim, claro. Bom, hoje o livro vai ser lançado em alemão, francês, inglês e português. Viva! Puxa vida, que sucesso. Vamos colocar o livro lá na Europa. Não, e olha, eu tenho certeza que, pelo pouco que eu li, porque eu não consegui ler as 600 e tantas páginas, né? E mesmo que ele nem impresso está ainda, né? Já está impresso? Ele ia me avisar na hora que estivesse com ele na mão. Parece que ia ser ontem, mas eu não sei. Bom, de qualquer maneira... Deve estar impresso. O lançamento está aí na porta. Eu quero convidar todos vocês para o lançamento do livro amanhã no Shopping Butantã, na livraria Companhia dos Livros, a partir das 19 horas. 19h30, por aí. 19h30, para sentir o clima deste moço aqui, simpaticíssimo, letrado, muito culto e que está numa campanha estoica, honorável também, naturalmente, para resgatar um pouquinho da arte clássica, da música clássica, que tão bem faz a gente, particularmente quando a gente a entende. Infelizmente, meu amigo... Nosso tempo acabou. Já era. Você está de parabéns com esse teu programa. Imagina. Eu acho que ele é importante. O programa que faz um convidado. Ele é importante, como é a música clássica. Você veja, eu soube de uma notícia, a Orquestra Sinfônica aqui de São Paulo parece que foi desmanchada, né? Aí tem problemas internos. Isso aí isso foi um crime. Política, é política. A gente não tem nem como infelizmente, a gente não pode nem pôr a mão, nem dar palpite. Não. Meu caro, antes que eu me esqueça, por gentileza, receba a nossa caneca comemorativa. Opa, personalizada. Pois é, Muito que obrigado. a gente não faz por menos. Muito obrigado. E parabéns, 10 anos do programa. 10 anos. E o pessoal da Capitão Brindes literalmente bonita nos caneca. brinda com essa caneca que comemora, festeja os nossos 10 anos, que outros 10 venham por aí. É como eu te disse, você está de parabéns. Muito obrigado. O teu programa é muito importante.
Eu acredito que já tenha... Você disse que ele tem audiência em Portugal? No universo lusófono, a partir de Portugal, estou nos Estados Unidos, No dia que despachar o livro, no dia que for para lá, eu vou pedir para o Luiz dizer para você, para falar para a sua correspondente lá, dizer, olha, já podem comprar um livro em Lisboa. É uma correspondente de primeira linha, Marisa Laguetes. Marisa Laguetes, isso. Pessoal, muito obrigado mesmo por ter vindo, diretamente de Camboriú, e que outros venham. E nós estamos à sua espera lá em Camboriú. Na hora, se quiser... Ah, não devia ter dito isso. Na hora que você quiser esquecer do mundo, vá para lá. Vocês estão de prova, eu fui convidado, hein? Pessoal, muito obrigado pela audiência, paciência e até a próxima. Felicidades.